Esse pastor é o crente 6 horas, amém? Ele pediu que nós orássemos por ele, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eis aqui o teu servo, usa como instrumento, usa como uma ferramenta afiada, preparada, ministrada pelo teu poder e pelo teu Espírito, Senhor. Que neste momento, ó Pai, o teu filho seja tomado pelo teu Espírito e que os seus lábios, meu Pai, saia uma espada aguda, Senhor, que é a tua palavra, que venha de encontro às nossas necessidades e que nós possamos ouvir aquilo que precisamos e não aquilo que queremos ouvir nesta noite. No nome de Jesus, seja o teu filho uma grande bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus amados. Eu queria dividir com você 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. É um texto grande, são 3 versículos, né? 4 versículos, perdão. Mas eu vou ler ele todo porque eu quero comentar ele todo, senão eu leria só um. Mas eu quero falar sobre tudo isso, se tempo houver. 1 Coríntios, capítulo 13, 4 ao 7, que diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a oração já foi feita, eu quero me colocar aqui olhando para Cristo, o próprio amor. E eu lembro daquela passagem que está veiculada em Marcos, capítulo 10, 21, que diz que Jesus estava olhando para um jovem rico e ele o amou e disse para aquele jovem: falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, volta e me segue. E o coração daquele jovem se entristeceu. Ele gostava das coisas de Deus, gostava da lei, mas ele era apegado às coisas materiais. E ele não pôde acompanhar o Senhor. Mas o que me chama a atenção, gente, é que o porquê desse... E Jesus o amou. O cara vem, um jovem rico, preso ao dinheiro, Jesus já sabia. Ele era cheio do Espírito Santo. Mas o texto que diz que Jesus o amou. Esse é o Jesus que nós servimos. Nada fazia ele tirar da cabeça aquilo que estava plantado no seu coração. Eu imagino aquelas pessoas que, quando foi dito lá pelo governador pertencente a Roma, Pôncio Pilatos, e ele pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Né? Perguntou aquele que é justo, aquele que é santo, ou Barrabás? Hoje ainda tem gente que está escolhendo Barrabás, já se passaram 2000 anos. E as pessoas então escarravam em Jesus, cuspiam no Senhor. Mas que olhar Jesus retornava para esses homens? Qual era a forma que Jesus olhava para eles? O cuidado de Jesus era uma coisa que impressionava todo mundo. As pessoas falavam: eu nunca vi ninguém assim. Porque ele falava com autoridade, ele falava com conhecimento, porque ele era a própria palavra, simples para a gente, mas para eles não era. E eu fico observando alguns detalhes daquele tempo. Chega uma mulher, e essa mulher vem sendo trazida por uma comitiva de pessoas, a pecadora. Interessante que ela foi pega em adultério, mas essa mulher, ela era uma prostituta e ela estava em adultério por quê? Se ela não tinha marido.
Mas com ela estava alguém que tinha esposa. E onde está esse homem que ninguém se preocupou? Porque naquele tempo já se protegia, já se usava massas de manobras, se pegava as pessoas mais humildes e botava elas à frente de batalha, botava como escudo humano. Não é o que se faz hoje. As coisas parecem que não mudaram, se passaram 2000 anos. E todo mundo queria apedrejar aquela mulher. Por quê? Porque a lei mandasse que apedrejasse. Era para apedrejar mesmo. Mas tinha uma linha naquele meio que era diferente. E como ele poderia convencer uma multidão que queria cumprir a lei? Porque a lei ali era a prioridade. Mas tinha um que pensava diferente. E esse um era a própria palavra. Olha que coisa interessante. Porque a gente às vezes não entende que o amor ele sobrepõe a lei. Que aliás, o fim da lei é o amor. E quem é o amor senão Cristo? E quando eu começo a olhar para essas passagens bíblicas, eu fico vendo o que estava no coração de Jesus, que ele olha para aquela multidão e diz: quem não tiver pecado, então atira a primeira pedra. Jesus fazia as pessoas pensarem e refletirem. Se fosse eu e você, a gente agredir você. Quem é você? A gente sabia da vida do cara, jogava meia dúzia de situações na cara daquela pessoa. Você já fez isso, você já mentiu, você já enganou, já traiu sua mulher e agora quer apedrejar essa pobre. Mas Jesus falava do jeito que as pessoas tinham que refletir, tinham que pensar. E você sabe aquele cachorrinho que bota o jabinho entre as pernas e sai de cabecinha abaixo? Lá em casa tinha uma lixeira desse tamanho que ficava na saída da casa. E eu fui enganado, mano. Falaram que me dá um cachorro com o nome de Júnior. Depois eu vim entender que Júnior seria filho do dono, né? Quer dizer, o cachorro já chamava Júnior, já estava meio sentido com aquilo. E o cachorro era comportadinho, ali, desse tamanho, da altura da lixeira. Ele chegava ali, ficava ali perto da lixeira, namorava a lixeira, mas ela ficava em pé. Mas se eu botasse o pé na rua e a casa ficasse vazia por 5 minutos, ele vinha e tornava a lixeira. E quando eu chegava em casa, não tinha nada que a gente fizesse que ele não soubesse ou se declarasse culpado. A gente perguntava assim: quem foi que derrubou a lixeira? Ele baixava a cabecinha, botava e saía com o rabinho da perna, ia lá para longe, deitado, ficava quietinho lá, né? Botava só a carinha de fora assim, às vezes tapava até com a pata. E é mais ou menos assim que se sente aquele que é culpado. E aquelas pessoas que estavam ali diante daquela mulher do adultério foram saindo, rabinho entre as pernas. Eles queriam estar em qualquer lugar menos ali. Porque de uma certa forma Jesus mostrou para cada um sem apontar um dedo. Eu acho bonito do meu Jesus é isso. Ele não acusou ninguém, não gritou com ninguém. Ele simplesmente fez a pessoa pensar: quem é você na fila do pão? Sem palavras para fazer isso. E esse mesmo Jesus, quando chega na casa do seu amigo Lázaro, morto, já haviam 4 dias já em estado de putrefação, o corpo já fedia, a família desesperada, e as duas irmãs falaram a mesma coisa: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. E ele dizia: aquele cremendo que esteja morto viverá. Mas as pessoas não podiam alcançar isso. E esse mesmo Jesus, quando viu aquele povo todo chorando, sofrendo, diz a palavra, e não é a única vez, é uma outra vez que Jesus chora. Ele não era insensível. Jesus olhava para as pessoas, ele se conduía. Ele olhou para Madalena, todo mundo queria apedrejar, ele não queria que ela tivesse vida. Ele queria salvar ela da morte, ele queria livrar ela. Liberta Brasil, liberta o mundo, liberta Israel. Jesus é desses. E aquela mulher foi livre por uma palavra simples do Senhor. Jesus agora estava ali diante de um amigo seu que morre. E todo mundo achando que não tinha mais jeito. Ele sabia que tinha, mas ele falava: meu Deus, as pessoas se desesperam por pouco, elas não confiam. As pessoas não olham para a palavra, as pessoas não olham para mim, não olham para o meu pai. Isso é algo que estava no coração dele. E eu fico vendo essas histórias, eu fico pensando, eu falo: meu Deus, eu quero parecer ele quando eu crescer, eu quero ser igual a esse homem. E eu me lembro, a história que mais comove o meu coração é de Pedro. No momento em que Jesus fazia aqueles milagres, aquelas coisas todas, ficava todo mundo impressionado, todo mundo queria estar perto do Senhor, mas ninguém sabia dizer por quê. Sabia que havia algo diferente, mas ninguém conseguia entender que ele era a própria palavra. E um dia Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem você diz que eu sou? E Pedro olha para ele e dá uma tirada, uma sacada, que fez Pedro famoso para o resto do tempo da humanidade: tu és o Cristo,
Filho do Deus vivo. Que sacada que teve Pedro, que percepção. Mas ele não podia pensar isso sozinho, era demais para ele. Jesus fala: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E aquilo deve ter feito um efeito no coração de Pedro, porque Pedro, ele tinha exatamente o que tem eu e você. Havia uma coisa no coração de Pedro que machucava, que feria, porque ele queria ser mais. Pedro queria ser abençoador, Pedro tinha amor pelas pessoas, mas ele não conseguia ir muito além, porque era indouto, ele tinha pouco conhecimento, pouca palavra, pouco estudo. E Pedro ficava sem muitas condições, precisava de ser refinado, talvez passar pela mão do ourives. E o ourives, quando pega o ouro, que tem muito valor, ele derrete o ouro para poder limpar, tirar as impurezas. E é exatamente o que Cristo fazia com Pedro. E um dia Jesus pergunta para Pedro se ele ia aguentar, porque houve alguns momentos que o discurso de Jesus foi duro. E eu lembro que os discípulos ficaram bem impressionados, se afastaram. E Jesus pergunta para o próprio Pedro: você não vai com eles? E mais uma vez uma sacada maravilhosa: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida. Você, vamos para onde? Para quem nós vamos? Eu já tentei, igreja, eu já tentei, mas para onde eu vou? Só Ele tem a palavra da vida, só Ele tem o amor, só Ele tem a vida eterna. Eu vou para onde? Eu erro, eu tropeço, eu me agarro nos pés do Senhor. Eu aprendi uma coisa: quanto mais longe eu for de Cristo, mais eu vou sofrer. Eu já sofro com meus erros, com meus tropeços. Você já sofre com seus erros, com seus tropeços. Como que a gente vai se distanciar dele? Uma vez uma pastora ensinou uma coisa na igreja que eu nunca mais esqueci. Eu, quando era pequeno, qualquer falcatrua que eu fizesse, qualquer tropeço, qualquer erro, minha mãe e meu pai, quando pegava, poucas vezes meu pai me bateu, mas quando eu pegava aquele cinto, ele te alcançava a 2 metros de distância, né? Ficava aquela marca. Do meu pai eu me lembro de ter apanhado 2 vezes, da minha mãe uns 200. E minha mãe era daquelas especialistas, né? Se pudesse, se fosse hoje, ela ia pegar a vara e trazer para a igreja e pedir o pastor Carlos, pastor Marcelo, unge aqui essa vara para mim, que essa vara vai ter que bater com o amor de Deus. Mas naquele tempo minha mãe não era crente. Então ela me levava no pé, na goiabeira, para não falar pé de goiaba, me levava na goiabeira, mandava tirar uma vara para ela me bater. E é muito humilhante, né? Alguém te mandasse tirar uma vara para te bater. Aí eu catava uma vara mais grossa que goiaba, com aquela varinha fina, derruba o cara, né? Aquilo dói, mas dói muito. Aí minha mãe falava: essa eu não quero, eu quero uma fina. Eu pegava aquela fina, mandava descascar, que humilhação. Mandava ver, né? Pau, pau. Ela sabia que eu precisava daquilo. E foram poucas as vezes que eu consegui escapar, e não devia ter escapado, porque eu merecia mais que aquilo. Eu lembro que quando a gente brigava, ela botava um para beijar o outro. Que é humilhação pior do que se brigar com o seu irmão? Você está com raiva do seu irmão, você tem que beijar. E o pior de tudo é que ela mandava abraçar e beijar. Pô, beijar já é difícil, abraçar também. Ou então abraçar e beijar. E botava de castigo um de cara para a parede, de cara, esteja lá. E meu irmão ficava mexendo comigo, eu não aguentava, eu saía do meu lugar, mas metia o couro dele. Ele era mais velho, mas era cínico. Aliás, é debochado até hoje. Meu irmão mais velho, até hoje ele é. Até hoje é difícil de eu lidar com ele. E eu saía do meu canto e no dele mandava a mão dele. Ele gritava: mamãe, mamãe. O que a mamãe fazia? Ele era esperto, ele brincava comigo para poder sair. Usava de artifício. E eu tinha que ficar mais meia hora, mais 1 hora lá. Mas isso tudo fez com que eu aprendesse a controlar minhas emoções, meus sentimentos, a ter algum tipo de equilíbrio, se é que eu tenho algum ainda. E eu fico vendo ali que Pedro, naquele momento em que Jesus falava com ele, e ele falava: eu vou aonde? Só você tem a palavra da vida, só você tem a vida eterna. E muitas vezes a gente se sente exatamente assim. Quantas vezes o pastor Carlos já se sentiu assim, pastor Marcelo, eu. E cada um de vocês, eu tenho certeza. Mas chega um momento que Jesus fala com Pedro: Pedro, olha, você diz que me ama, você diz que gosta tanto de mim desse jeito que você fala, mas antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, gente, tem gente que acha que Pedro era
somente aquilo, não é somente aquela coisa impossível como eu, somente... Não, Pedro, ele amava mesmo a Jesus, ele queria mesmo, ele estava sendo sincero. Você vê como é que a gente precisa saber quem nós somos de verdade. Eu cansei de falar para Jesus, Jesus, olha, eu sei que você está me abençoando aqui porque você sabe que você é fiel a ti. E meia hora depois, eu estou sendo infiel naquilo que eu tinha falado para Jesus. Porque a carne, se você deixar, ela vai te dominar. E quantas vezes eu tenho que crucificar até hoje, eu tenho que lutar contra a minha carne. E se deixar, o velho homem vem, mas vem com vontade. Eu fui fazer uma operação de hérnia umbilical. Aí também, acho que você toma geral, não é isso? Não lembro se é geral ou se é... Eu sei que eu fiquei totalmente desacordado. E aí, quando eu vim à tona, eu recebi a seguinte notícia. Eu já era pastor, tá? Que eu falei os piores palavrões que você pode imaginar e falei todos possíveis, de conhecimento pelo menos daquela equipe de médico. Eu falei, os caras sabem que eu sou pastor, sabem de quem eu sou filho, e eu venho para cá falar esse monte de palavrão, desacordado. Mas eu acordado não tenho hábito de falar palavrão. Às vezes na intimidade eu brinco, falo lá um MERDA e falo algumas coisas, mas nunca. Esses palavrões espinhentos, mas aquilo estava dentro de mim. E a desgraça do velho homem está dentro de você, está dentro de mim, e não quer sair. Mas o que mais me encanta em Jesus é o jeito que ele olha para a gente. Você, quando erra comigo, eu olho para você, eu tenho vontade de te pegar e fico mesmo demonstrando aquilo. Quantas vezes eu olho para as pessoas perto de mim, como é que você fala desse jeito comigo? Como é que você fala dessa forma agressiva? Mas a gente também faz a mesma coisa com os outros. A gente pode. Se a gente pudesse falar quem é perfeitinho, eu ia dizer, ó, perfeitinho daqui para cá, daqui para lá, todo mundo errado. Não é assim que a gente é? A nossa mentira é branquinha, bonitinha, do outro é negra, magia, é terrível. E Pedro, ele falava aquilo para Jesus com toda sinceridade. E de repente Jesus é preso, acontece aquilo tudo e por 3 vezes ele fala que nem conhece esse cara, ele não lembra, mas chegou um momento que ele lembrou. E essa passagem é uma passagem que sempre me emociona, eu falo, todo ano eu falo pelo menos umas 2 vezes, eu não consigo deixar de falar sobre essa passagem. E naquele momento ali, o Evangelho de Lucas traz esse pedacinho do Evangelho, que muito mexe comigo. Ele cruza o olhar dele com Jesus. E eu me identifico muito com Pedro, e quando eu erro, eu quero que a pessoa fale, você errou mesmo, você foi fraco, eu fui mesmo, eu sei que eu errei. Eu vou te levantar um escândalo, levanta mesmo que eu mereço. Sabe, eu acho que tem que ser dessa forma. Mas quando Pedro olha para Jesus, ele esperava de Jesus o quê? Pedro, eu te avisei, Pedro. Ele esperava olhar, né, tipo, Pedro, você me envergonhou. Mas o que matou Pedro, o que deixou Pedro em depressão foi o jeito que Jesus olhou para ele. O olhar de Jesus é um olhar de amor. Pedro, tem jeito para você, Pedro. No linguajar de Maria Eugênia Senseita, aquela moça que está sentada ali, feia. No linguajar dela, você é muito novinho, tem jeito para você, né? Pedro estava com 30 anos, mais ou menos, 33, sei lá, mas eu imagino que ele fosse mais ou menos da idade de Cristo. Mas Jesus olhou para ele e falou, ainda que demore 1 século, 2 séculos, 3 séculos, tem jeito. Depois disso, Pedro meio desiludido, meio triste, meio fraco, meio depressivo, ele resolve pescar, chama os seus discípulos, foram 7, total de 7 discípulos pescar. Jesus já tinha tirado isso deles, eles já tinham desfeito da companhia de pesca deles, eles eram, né, empresários da pesca. E Jesus, quando chega frente a frente no Evangelho de João, fala isso. Eles passaram a noite toda e não mataram um peixe. Não pescaram ninguém. Decepcionados, talvez com problema financeiro, filho para criar, aqueles bacurizinhos em casa, né? Pedro era casado, a gente sabe. Aí alguém lá da praia diz, joga do lado direito, valendo, só para você saber, é do lado direito, tá? Guarda isso aí no seu coração, nunca do lado esquerdo. Só você lembrar. E se você começar a questionar, se a gente começar a pensar à esquerda e à direita, eu fui estudar um pouco sobre isso um dia, eu estava rindo, que tudo do nosso esquerdo é um pouquinho pior do que o da direita. Inclusive o seio da mulher, né? É mais caidinho, só para vocês saberem. É impressionante isso. Então, Jesus fala isso, e Pedro, do jeito que está,
Aí, ó, a esquerda do pastor Carlos está prejudicada. Meus amados, e Pedro, alguém falou, é o Senhor. Alguém conheceu aquela voz, Pedro do jeito que estava nu. Assim que Deus quer ter um encontro com você, ele mergulha e vai. E ali naquele momento foi a verdadeira conversão de Pedro. Tem aquele discurso, né? Tu me amas, Pedro, tu me amas pela terceira vez. Pedro já meio desanimado. E ele diz, apacenta meu rebanho. E o amor que você pode ter por Cristo é esse. Não é porque você fala bonitinho. A gente é muito apegado a quem fala com a gente direitinho, né? Quem sabe falar politicamente correto. O cara te promete mundos e fundos e faz tudo errado. Eu já gosto daquela pessoa que te trata meio na grosseria, meio no solavanco, mas quando você vai olhar, a pessoa cuidou de você. A Bíblia veicula um versículo que um pai chega para os filhos e diz, olha, vai trabalhar no campo. Ele falou, eu não vou. Ele falou para o outro, vai trabalhar no campo, eu vou. O que falou que ia não foi. E o que falou que não ia foi. Aí você pergunta, qual que fez a vontade? O que falou que não ia? A gente está preocupado com o que as pessoas falam, mas eu acho que a gente tem que ficar atento com o que as pessoas fazem. E o amor é isso. É você não desistir de alguém que fala uma coisa, mas você vê o resultado do serviço dele. Quando se trata de um governante, o cara fala um monte de besteira, mas tudo que ele faz é em prol da comunidade, do povo. Então esse é o que eu quero, eu não vou casar com ele. Você imagina, né, um candidato que fala besteira, faz grosseria. Mas não é eu que vou dormir com o cara. Deixa ele fazer. O importante é que ele faça coisas que vão redundar em bênção, que vai trazer benefício para a comunidade, que vai trazer direito à liberdade, à religião. E ver se a pessoa é honesta. Quem é desonesto, ninguém aguenta mais, nem o diabo quer certos tipos de gente. O preguiçoso, por exemplo. E ali Pedro sai dali e vai pregar pela primeira vez depois dessa experiência com Jesus, e 3.000 almas se rendem ao Senhor. Ele estava totalmente tomado pelo Espírito Santo. Paulo, voltando agora para dentro desse texto, Paulo falando de amor. Sabe, a Bíblia tem um projeto de vida, e não tem área da sua vida que ele não fale alguma coisa que você precisa. E Paulo, aquele cara que foi rejeitado por muitas pessoas, era um fariseu, é um cara que perseguia os cristãos, que matava, tinha carta de recomendação para matar crente onde quer que ele fosse, ele tinha essa autoridade de matar. Esse mesmo Paulo, um dia ele teve um encontro com Jesus, ele mudou tudo, todo mundo tinha medo dele. E esse cara que foi criado aos pés de Gamaliel tinha um conhecimento profundo, ele sabia de tudo menos o amor, mas o amor ele conheceu. Quem conhece a Cristo precisa entender que tem que ter mudança de vida, tem que ter transformação de vida. E Paulo teve, no encontro que ele teve com Jesus, ele não precisou de 2 nem de 3. Os demais que ele teve foi para resolver outras questões, porque ali foi a conversão dele. Naquele momento ele reconheceu quem ele era de verdade. E o tempo perdido, eu fiz besteira para trás, eu matei, eu roubei, eu furtei, eu não preciso mais fazer as mesmas coisas. O que tem que prevalecer é o amor corrige, o amor ensina, o amor prepara, o amor às vezes é duro. Deus fala pela palavra que o pai que não corrige o filho, que não usa a vara com o filho, ele é frouxo de uma certa forma. Então, meu amor, eu quero que você entenda isso hoje, meu querido, minha querida, meus amados, santos de Deus. Eu quero pegar esse texto, eu quero trazer para vocês algumas percepções que eu sei que vai ficar um pouquinho maçante, porque eu vou pegar um por um. E nós vimos que no versículo 4 fala do amor que é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. O primeiro ponto é esse: o amor é sofredor. O que é isso, hein? É que eu amo os difíceis, eu sofro por causa dele. Eu quero dar exemplos bem concretos para vocês. Aí você vai dizer, mas você vai falar de alguém que já morreu, ela não está aqui para se defender, então deixa eu falar um pouco. Então, nós tínhamos aqui uma querida nossa que eu amava, era minha filha, mais velha que eu, 2, 3 anos, chamava-se Linda. Linda era uma pessoa maravilhosa, ela tinha um coração maravilhoso, tinha conhecimento, aprendi muitas coisas de português com ela. Às vezes eu soltava alguma coisa no português, ela blau. E eu também, como a gente tinha essa intimidade, alguma coisa que ela falava, eu corrigia, ajudava ela. Mas ela tinha um relacionamento que era difícil com as pessoas. Ela reclamava de tudo, as pessoas não gostavam. E muitos crentes tratavam ela mal por conta disso, eu vi.
E eu não deixava. Eu ia nas pessoas, eu conversava. Ela cansou de me rejeitar. Teve um dia que ela ficou muito chateada comigo, me tratou mal, me deu fora. E eu fiquei com raiva, eu fui para casa com raiva. Eu liguei para as pessoas, eu falei, meu Deus, as pessoas que eu falo, os pastores. E falei, gente, a pessoa me tratou. Mas depois, a primeira coisa que eu faço quando eu boto o joelho no chão, é falar, meu pai, tenha misericórdia da tua filhinha. Isso é amor sofredor, você não desistir daquele que te atropela, daqueles que são seus exatores, aqueles que cobram de você um posicionamento, aqueles que se levantam contra você. Meu querido, amor é isso. A pessoa está te batendo, mas você está salvando, você está se alegrando. A pessoa que mais me persegue, a que eu mais boto diante de Deus pedindo, meu pai, salve essa vida. Amor é isso. Eu preciso entender que eu não posso ficar do ladinho só de quem me trata bem, pelo contrário, não tem uma vantagem. Tem muitas pessoas na igreja que me tratam muito bem, dão tudo que eu preciso, mas essas pessoas não estão fazendo nada que vai trazer benefício nenhum no final de tudo. E o que eu posso fazer por essas pessoas se elas já são boas? Mas o bom é fazer por aquele que não tem ainda percepção, que não tem visão, que estão cegos espiritualmente. Amor é isso, meu querido, ele é sofredor. Eu vou me condoer daquele que me maltrata, eu vou me condoer daquele que se levanta contra mim, eu vou me condoer daquele que me enfrenta. Eu lembro da história de um homem, um rabino, era muito querido na cidade, mas tinha um sujeito lá que não suportava, ele chegava a ser verde, sentava na frente e tudo que ele pregava, o cara despregava, porque ele achava que ele era falso, que ele estava interessado no dinheiro, e ele via todos os defeitos que ninguém via no rabino. Se fosse outra pessoa qualquer, né, teria marcado aquele cara, esse cara aqui não tem a ver comigo, esse cara eu não vou mais abençoar, vou fingir que não ouço, que não vejo. Mas o rabino não gostava dele. E um dia esse cara morre. E o rabino chega ali no velório, ele olha e vê aquele cara ali, né? Ou melhor, ele estava ali nos pés do caixão chorando pela morte do cara. E alguém vê, alguém da igreja, alguém da sinagoga, vê e fala, caramba, o rabino está chorando por causa do cara que só perseguia, só maltratava ele, que alívio para ele. E foi encostando, ele não aguentou. Sabe aqueles curiosos? Na igreja de Cristo não tem assim não, né? Daqui não, mas lá no Sapê tem. Na igreja de Niterói tem isso, tem gente que é assim. Ele foi passando no meio daquela multidão, foi encostou perto do rabino, falou, rabino, você está chorando por causa desse cara que só te perseguiu? Não estou te entendendo. O rabino carinhosamente olhou para aquele homem e falou, olha, ele era a única pessoa que se levantava contra mim aqui na cidade. Era o único que via meus defeitos. E toda vez que ele apontava um defeito meu, eu me preocupava em melhorar. Ou seja, era a única pessoa que servia ao rabino. Eu preciso entender isso, porque muitas vezes eu fico chateado com quem se levanta, eu fico mesmo. Mas uma coisa você pode ter certeza, eu não vou deixar aquilo vir sobre o meu coração. Aliás, tem um versículo que diz, não se põe o sol sobre a sua ira. Eu não posso deixar minha ira para resolver amanhã, porque isso vai fazer mal para mim, vai fazer para a pessoa também, com quem eu estou brigado. Eu preciso entender isso. Esse negócio de ficar com um sentimentozinho, com uma aguinha, sabe, guardando. Meu querido, eu sou, por isso aí comigo não entra, não vai. Sabe, eu posso até ficar machucado, eu posso até ficar ferido, mas eu quero resolver, porque eu aprendi isso com Jesus. Eu não vou virar minha artilharia contra ninguém, porque se Jesus virasse a dele contra mim, eu já estava morto, porque eu não sou digno, nem um pouco. Ainda bem que não é por merecimento, mas o amor que ele tem por você é pela graça. Você pode ser a capeta que for, a desgraça que for, ele te salva, porque ele te ama. É puro amor, e o amor é sofredor. A segunda coisa que nós vimos aqui no versículo 4 ainda, é que ele é benigno. O que é isso? Ele trata bem a todos, inclusive os desafetos. O amor é benigno, sabe? Você faz o que você quiser comigo, mas eu não vou fazer igual para você. Existe um versículo que diz, olha, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Eu sei que eu preciso te tratar bem, eu sei que eu preciso te valorizar, eu tenho que te julgar igual a mim ou superior a mim, não é assim que ensina a palavra do Senhor? Aí eu fico chateado com você e te boto abaixo de cachorro. Não dá para ser feliz. Então, meu querido, o amor é benigno. Por máximo que às vezes eu tenho que ser um pouco grosso com alguém, mas o que eu vou fazer na vida daquela pessoa precisa ser uma coisa que vai trazer o bem, que vai trazer benefício, ainda que a pessoa não enxergue agora. Quantas vezes na igreja, por exemplo, a gente passa por isso na hora de corrigir, ou em casa com o filho, na hora de corrigir, o filho não gosta, mas se não fosse às vezes aquilo, aquele caráter não seria transformado, não seria mudado. Então o amor é benigno. A terceira coisa que eu vejo aqui em Paulo, nesse versículo 4 ainda, estou no 4 ainda, o amor não é invejoso, sabe? Tem um versículo, olha que coisa interessante,
Provérbios 14:30 diz que o ódio, a falta do amor, ou a inveja, apodrece os ossos. Você já parou para pensar nisso? O que é inveja, senão quando eu quero estar no lugar de alguém? Ou seja, eu estou na igreja há tantos anos e ainda não consegui meu carro novo, o cara acabou de chegar e já conseguiu o carro. Eu estou na igreja há tantos anos e ainda não consegui uma esposa, e o cara ali já casou primeiro do que eu. Eu estou orando, estou nos pés do Senhor, e a pessoa queria estar no lugar daquele. Os irmãos de José. José tinha toda a atenção e carinho do pai. O que os filhos deveriam fazer? Se meu pai ama ele, tem algo especial, então vamos lá cuidar do José. Mas eles perseguiam, tinham inveja, porque eles queriam receber aquele amor que estava sendo dado a José. Eles queriam ter e não tinham. Não seja invejoso. Muitas vezes a inveja se confunde com ciúme, mas ciúme é diferente. Ciúme é quando eu tenho e tenho medo de perder. Inveja não, é quando eu não tenho e eu queria ter. Queria estar no lugar da pessoa para ter. Só para vocês entenderem a diferença. Então, eu olho para esse versículo, a inveja apodrece. A inveja mata, derruba. Tem outro versículo que diz que gera confusão e todo tipo, mal típico, ou seja, todo tipo de malvadeza, de mazelas, a inveja traz. E em 1 Pedro, capítulo 2:1 diz sobre maledicências. A inveja faz a pessoa falar mal, criticar. Sabe, eu fico pensando nessas coisas. A gente está ali falando mal de alguém, gente, isso é inveja. Você viu o cabelo da fulana? Sabe, era morena, agora está lourinha. Porque a pessoa não consegue, não tem cabedal para ficar bonito. O cabelo não é tão bonito, sei lá. Não é, aqui é meio pichai, né? Olha para o cabelo do pastor Carlos e fala, rapaz, olha o cabelo bonito. Olha o cabelo do Rafael, rapaz, está até meio branquinho aqui, eu oro. Meu cabelo daqui, ó, pretinho, não tem nada branco, né? Só uns detalhezinhos. Aí você vai ter a impressão que eu sou cabelo branco, não vai? Mas eu sou. É oração. Tem oração tonificante que tem na farmácia? O amor, quinto ponto, não trata com leviandade, sabe? Não é uma pessoa que é insensata. A insensatez é a pior coisa do mundo. A pessoa não tem percepção, não tem noção, sabe? O amor não é leviano. Você fala qualquer coisa contra alguém, aquilo que não é verdade, levanta falso. Leviandade. Trata as pessoas como se fosse bicho. Não. Sabe? Coloca a pessoa no seu devido lugar. Filho de Deus, abençoado é. Todos vocês têm um valor diante de Deus. Por máximo que vocês pequem Jesus não olha para o seu pecado nem para o seu eu. Ele olha para o seu amanhã. Sabe quando um talhador, qual é o nome que você dá? Um artista, quando ele faz escultura. Você pega um cara olhando para uma pedra, né? Pedra ali. Aí o cara está olhando para um olhar bonito. Sabe, olhar de interesseiro, olhar comprido. Aí você fala, mas está só uma pedra. Mas o talhador, o escultor, quando ele olha para a pedra, ele já está vendo a obra de arte que ele vai fazer daquela pedra. Eu quero dizer para você que o meu Jesus, ele olha para você com olhos compridos. Você pode estar se sentindo cheio de defeitos, cheio de problemas, meu coração está machucado, está ferido, eu estou cheio de ódio, estou cheio de raiva, estou cheio de bronca, eu estou com inveja, ciúme, sabe, tudo está ruim dentro de mim, mas Deus, quando olha para você, Ele te vê na sua melhor forma, Ele fala, esta obra eu estou fazendo, eu sei que eu vou transformar essa vida, eu sei o que eu vou fazer dessa igreja, toma posse igreja, toma posse nessa noite, e começa a se ver como Deus quer te ver, porque existe um versículo que diz, você é do jeito que você pensa ser, se você se sente uma droga, uma titica, você vai ser uma droga, uma titica, mas se você se sente filho de Deus, abençoado, ainda que você passe por muitas dores, muitas angústias, você vai verdadeiramente ser transformado num filho abençoado de Deus. Amém? Simples, não é? O amor é tudo. O amor é tudo. Tem mais. Gente, que hora é isso? Tem que terminar esse culto 8h30, são 8 horas, dá para a gente orar ainda. Estou no 5, né? O amor não se soberbece. Estava no 4, aliás. O quinto é o amor não se ensoberbece. Ou seja, não inspira soberba. Não faz a pessoa ficar orgulhosa. Existe um versículo que diz em 1 Timóteo 3,16 que diz que as pessoas podem cair na condenação do diabo, então tem que vigiar. Sabe, quando a gente fala de soberba, é exatamente o pecado que fez Adão e Eva cair. O que Satanás falou? Você acha que ele negou a palavra? Primeira coisa, ele não falou para Adão e Eva, vem cá, não é isso que está escrito assim, não. Ele falou, não, o que está escrito lá? Aí, ou o que está falado? Aí Adão e Eva, né, nós podemos comer de todos os frutos, mesmo do fruto que está
da árvore da vida que está na frente do jardim. Essa árvore, não. Falou que vocês podem comer, não pode comer tudo, mas, enfim, se vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Convenceu Adão e Eva distorcendo a palavra. Sabe? Não foi isso. Ou seja, trocou só uma coisinha, dizendo que eles poderiam comer de tudo, até mesmo dessa. Mas Deus não quer que você coma das outras árvores, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você conhecer, você vai ser que nem ele. Seus olhos vão ser abertos. Vocês vão saber de tudo. Sabe? Mexeu com o que? Com a soberba. Mexeu com o desejo de ser igual a Deus. Aliás, tem gente que fala que Satanás quis ser igual a Deus. Se você olhar direitinho o que está na palavra, quando fala do rei de Tiro, que a gente entende que veladamente está falando de Satanás, está dizendo que ele quis ser semelhante. Só para vocês entenderem que ele nunca quis ser mais, que ele não é idiota. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. O quê? Ele queria que todos o adorassem, que todos o obedecessem. E é o que ele tenta fazer até hoje, ser semelhante ao Altíssimo. E a soberba é isso. O pecado de Adão e Eva foi soberba da vida. É querer ter o conhecimento do bem e do mal, querer saber tudo, querer ser o cara esclarecido. Quanto mais pessoa quer ter conhecimento, mais distante fica de Deus quando se refere a querer ser o dono da ciência. Porque ninguém pode desvendar a ciência. Tem gente que pensa que a gente é tão trouxinho, tão bobinho, que a gente não conhece a ciência. Eu não reconheço a ciência que vai contra a palavra de Deus, porque essa é falsa. Porque a verdadeira ciência, meu querido, ela vai concordar exatamente. E tem, por exemplo, a ciência já descobriu que existe um dia perdido da contagem dos anos. Tem mesmo? Tem. Você lembra quando Deus voltou o relógio? Isso foi registrado na palavra de Deus. E teve outro momento que voltou 1 hora. Foi no tempo de Ezequias também. Então, meu querido, a ciência reconhece. Hoje todo mundo basicamente, os cientistas já sabem que houve o dilúvio. Já foi comprovado cientificamente. Então, muita coisa muda. Agora, vem me dizer que coisas que vão contra a palavra, e quando você não concorda, você está indo contra a ciência, me desculpa. Me desculpa, não dá para mim. Porque Jesus é a ciência também. Sexta coisa. Não soberbeço foi a quinta. Sexta. Não se porta com leviandade. Aqui já está no versículo 5º. Não se porta com indecência. Sabe? A pessoa não é obscena, sem pudor, contra os bons costumes. Sabe? A obscenidade é isso, você levar tudo para um lado onde fica contra aquilo que é bom, aquilo que é certo. A gente estava falando aqui no último culto, vamos repetir. Foi uma equipe num colégio aqui de Maricá, colégio público, ensinar a criança como transar e como colocar a camisinha. Aí pega um cenourão do tamanho de um e ensina para a criança, como se aquilo fosse uma coisa normal. E diz, você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode ser quem você quiser. É nisso que as pessoas estão querendo votar. Ainda acham que estão certas. E aí, eu lembro que a Marilene levantou a voz aqui e falou no último culto, que a criancinha foi para casa e o vereador Netuno está se levantando, está pulando, um pai de família dando conta disso, e a criancinha chorando com a mãe. Não foi isso que eu não quero ser menina, eu não quero ser menino, não é isso? Eu quero ser menina, era uma menininha. E a pessoa falou, você pode ser menino também. Aí ela chegou em casa chorando. Eu não quero ser menina, eu gosto de ser menina. Isso, meu querido e minha querida, é querer mudar a ordem das coisas. Isso é uma agenda, ela é mundial. Não pensa você, isso aí não é bem assim. O candidato pensa exatamente assim, ele quer já está dizendo que não para poder tentar se eleger, está no desespero, mas a verdade é que isso é o que está para acontecer. Pessoa sem pudor, pessoa contra os bons costumes. Sétima coisa, não busque os seus interesses. Abre mão pelo bem do outro. Sabe? A parte que eu mais gosto do amor é não visar o próprio interesse. Escuta aqui, olha aqui para mim. A coisa pior que tem quando a gente quer fazer algo interessado. Quer ver um exemplo? A senhora é menina bonita. O pastor Carlos olhou para a diaconisa Zelândia e falou, meu Deus, que mulherão. Não vai dar para ficar sem. Tá. Se ele pensou que ele ia casar com ela para ela fazer tudo para ele, o cara deve, o cara quando é egoísta e quando ele não ama, o que ele pensa? Ela deve fazer uma comida maravilhosa, deve comer bem, olha como é que era bonita. Deve saber se cuidar e tal. Ele já imaginou, vou ter o melhor namoro possível, para não falar outra coisa, que aqui tem criança. Vou namorar bem pra caramba, vai cozinhar muito e tal. O que ele achou? Que ia levar só a vantagem. Ele até tentou de uma certa forma, eu imagino. Mas um dia desse eu peguei um vídeo e botei lá no grupo dos obreiros. Era com um chicotinho na mão, botando o cara para fazer comida. Faz aí, cozinha aí.
ele lá obedecendo. Foi a coisa mais bonita que eu já vi, porque muda isso. Agora, voltando para o sério, né, tem muita gente que se casa com alguém ou se envolve com alguém porque pensa, essa mulher vai cuidar bem do meu filho, vai cuidar bem de mim. Meu querido, se você quer ser feliz, muda o discurso, muda o desejo do seu coração. Eu vou fazer essa mulher feliz, eu vou lutar para ela ficar bem. E outra coisa, todo mundo pensa assim, a pessoa vai me amar. Aí um dia desse, e eu já passei por isso, descobri que alguém gostava mais de Deus do que de mim. Isso eu era bem novo ainda. Eu falei, mas que pode isso? Você nem está vendo Deus? Gente, hoje eu diria, se a mulher gosta mais de mim do que de Deus, ela não serve para casar comigo. O recado está dado, tá bom, dona Maria? Porque, primeiro Deus. E outra coisa, enquanto eu tenho esse egoísmo de querer que a pessoa me faça feliz, tudo que a pessoa fizer de errado vai trazer o quê? Uma dureza para o meu coração, uma tristeza. Enquanto que se eu quero fazer a pessoa feliz, por máximo que o que ela faça não me agrade, eu vou melhorar para poder fazer ela ficar mais feliz. E é esse o pensamento que vai trazer alegria. Ora, enquanto a gente quer ser abençoado, eu já passei muito por isso. Eu ficava vendo, meu Deus do céu, os outros pastores ganham carro. Tem pastor que ganha casa de ovelha, que ganha roupas. Eu nunca tive esse azar. Desculpa a forma de falar. Nunca tive, sabe por quê? Porque eu prefiro abençoado do que ser abençoado. E não abençoo simplesmente porque eu percebo que a pessoa está com um problema. É quando eu sinto que é para fazer. Sabe? É quando alguém passa perto de mim e fala, olha, eu estou passando um momento difícil. E aí ora por mim. Aí o que eu puder fazer, eu faço e ninguém precisa saber. Mas eu não fico assim querendo que as pessoas me abençoem. Porque para mim isso não traz nenhum benefício, não me traz alegria. O que me traz alegria é quando eu posso te abençoar, quando eu posso cuidar de você. E isso, meu querido, foi descoberto cientificamente já. Toda vez que eu fico preocupado em abastecer o meu celeiro, em agradar minha carne, querer que você faça as coisas para mim, eu vou me decepcionar. Mas quando eu tenho uma meta, eu vou ajudar quantos eu puder. Isso vai me trazer uma alegria que ninguém pode dar, porque ela vem direta do trono de Deus. Amém? O amor não visa o seu próprio interesse. Se você ama e tem o amor de Cristo, você vai cuidar dos outros. É difícil? É tentador? Dá vontade de falar assim, fingir de morto? Né? Você está em algumas situações que tudo que você quer é descansar. E geralmente as coisas acontecem quando você menos quer, quando você mais está curtindo o que você está fazendo. Quantas vezes você está lá na piscina, né? Aí você tem que levantar para cuidar de alguma coisa para beneficiar alguém. É nessa hora que Deus vai ver quem você é. O amor não visa seu próprio interesse. Avançando, ainda no versículo 5. O amor não se irrita, e vou juntar dois aqui. Não suspeita mal. Sabe? Não é melindroso. Não se ira fácil. Sabe? Não fica cheio de mimimi. Meu Deus, você falhou isso. Ó, isso aqui eu estou dando um recado muito para alguém, mas é para todo mundo na verdade. Dá a impressão que você está mandando só para alguém, não é não. Mas você falou, você disse. Para com essa bobagem. Eu vou falar besteira o tempo todo. Olha meus atos. Olha meus atos. Eu falo besteira. Eu sou impossível. Às vezes eu não consigo, eu tenho dificuldade de racionalizar as coisas porque minha memória é fraca. Eu fico tentando lembrar o nome de alguém, não lembro, aí acabo chamando, ô meu amor! E às vezes não é para chamar. Então eu tenho dificuldade sim. Mas uma coisa você pode ter certeza, eu não fico, na hora eu fico melindrosinho, fico chateadinho, fico igual todo mundo, né? Dou aquela, parece um pavão misterioso, né? Fico todo... Mas depois eu paro para pensar e falo, que besteira é essa? Amor é isso. E é por isso que eu acho que a palavra tem que entrar no meu coração de tal forma, para poder me negar a mim a cada dia. Jesus falou, olha, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Eu estou me negando toda hora eu tenho vontade de pegar alguém. Você imagina? Não, você está rindo de quê? Porque você também tem e não faz? Ah, amém. Então, eu não sou sozinho, eu tenho alguém com problema que nem eu aqui. Ou alguém mais aí tem também, mas não tem coragem de falar. Já deu uma espetada, né? Faz parte do show. Então, meus amados, não busque seus interesses, não é melindroso, não se ira fácil, não maquina o mal, nem julga em seu coração. Então eu não posso ficar, eu tenho um senso crítico, é uma maravilha. Eu vejo a pessoa, eu já vejo os defeitos na hora. Eu fico falando, Senhor, eu não quero ver isso. Eu luto contra isso o tempo todo. E se eu tiver com alguém que gosta de criticar, eu também tenho uma tendência a criticar. E é por isso que eu falo que a gente tem que entrar nessa palavra aqui que está no versículo 5 ainda. E eu vou parar por aqui porque está ficando longo demais, né? Onde eu disse que não se irrita
E irritar a gente é fácil. E não suspeita mal, né? Eu faço de tudo para não ficar maquinando, para não ficar vendo o seu defeito, mas eu vejo, tenho vontade de criticar, tenho vontade de falar. Mas eu aprendi uma coisa: se meu Jesus é apaixonado por você, eu não posso ser diferente. Você tem valor. E vou trazer por último aqui: não folga com a injustiça. Já é versículo 6, tá? O 6 e o 7 eu não vou falar não. Não tem prazer no mal. Não folga com a justiça. Sabe, não se diverte com as coisas que alguém está passando. Tem gente, e eu vou dizer uma coisa para você: por máximo que haja justiça nisso, nós temos um probleminha. Alguém me maltratou, eu fico com aquela pessoa marcada. Quando ela passa por um sufoco, eu falo: está vendo? Se levantou contra mim. Eu tenho várias coisas que eu vi acontecer. Eu lembro uma vez que Gerson Valadão, ele era o rei da pornô chanchada, só que aqui quase ninguém sabe quem é. Talvez aqui o rapaz ali, meu amigo ali, mais ou menos da minha idade, todo mundo já sabe que você tem 63 por aí. Só para você saber que eu já falei que você é mais ou menos da minha idade. Você chegou a conhecer ele? O cara que só fazia filme de pornografia, Gerson Valadão. Ele estava no programa do Jô, e antes dele veio quem? Baby do Brasil. Baby Consuelo, que já veio na nossa igreja, que já cantou, foi curada, graças a Deus, da coluna. E aí, quando ela estava sendo entrevistada pelo Jô, ele pediu para ela falar língua, ela falou língua, pediu licença lá ao Espírito Santo e tal. Mas quando ela saiu e entrou o Gerson Valadão, ele falou que ela parecia mais uma pomba gira, fazendo não sei o que lá. Ele estava se levantando contra alguém, contra a mulher de Deus, que estava ali sendo usada por Deus para todo o Brasil, numa entrevista com o Jô. E menos de um mês depois, Gerson Valadão morreu. Eu sei que foi Deus que tirou ele, foi Deus que recolheu. Mas eu ia achar muito estranho se a Baby Conselho falasse: está vendo lá, falou de mim, fez aquilo. Olha, uma coisa você pode guardar no seu coração: as pessoas que falam contra Deus vão pagar um preço, vão pagar caro. Porque a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você fala com vontade contra o Espírito Santo. Eu lembro uma vez que os próprios Beatles falaram, né, que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. Não demorou quase nada, o grupo foi desfeito, alguns morreram. E nós vimos, por exemplo, no caso daquele navio, né, o Titanic, né, maior obra de arte do mundo, né, maior obra mesmo, feita pela mão do homem, maior navio já existente na face da terra. E alguém falou: esse nem Deus pode afundar esse navio. E na primeira viagem, na primeirinha, afundou. Então, isso vai acontecer muitas vezes, mas isso não quer dizer que eu tenho que me alegrar. Isso é justiça de Deus. Mas tem pessoas que, porque me maltrataram, sofre uma injustiça ali na frente, um bandido vai ali e assalta a pessoa e machuca a pessoa, vai para uma cama, vai para um leito, e eu ficar feliz com injustiça, só porque a pessoa se levantou contra mim. Amor não é isso. Amor é quando você protege. Eu lembro que a nossa irmã, eu vou lembrar dela aqui, e com muito carinho que eu tenho por ela, não está mais conosco aqui, mas está em outra igreja, a irmã Mônica, eu lembro muito bem dela. Eu lembro que uma vez aconteceu algo na casa dela, e se ela estiver me ouvindo pela live, ela vai entender perfeitamente o que eu estou falando. E a água veio, na altura, acabou com tudo que estava na casa dela, tudo. A igreja se mobilizou para ajudar, e algumas vezes ela tinha tido alguns embates comigo, algumas divergências. E ela me procurou para conversar e falou: pastor, eu fui uma pessoa má, não fui, pastor? Deus está me castigando porque eu pequei. E eu olhei para ela daquele sorriso que vocês conhecem. Minha vontade humana era dizer que era, mas eu sabia que não era. Eu não podia mentir. Eu falei: minha irmã, não, meu irmão. Todos nós passamos pelas mesmas coisas debaixo do sol. Você acha que Deus vai ficar te perseguindo por causa de um erro? Quem sou eu para você ter tido um embate comigo e outras pessoas que sejam? Todos passam por dificuldade. Mas você é uma mulher de Deus, você é uma mulher abençoada. E como me senti bem depois que eu falei isso para ela? Porque a minha carne queria falar: você tem razão, é Deus te tratando. Mas eu sabia que não era. Eu não posso pensar que Deus vai maltratar todo mundo. Deus não é disso. Deus é Deus de salvação, é Deus de amor. O que você já fez tão grave que Ele não pode te perdoar? O que você pode ter feito? Não tem nada, meu querido e minha querida. Relaxa na presença de Deus. Talvez eu e você quiséssemos, como Pedro, ouvir uma reprimenda do Senhor. Eu fico imaginando, Barrabás foi solto no lugar do santo, no lugar do justo. E ele podia ficar revoltado. Eu fico vendo quando ele estava ali preso, as pessoas que escarravam ele com o espinho. Com que olhar Jesus olhou? Se fosse eu ia olhar para o cara daquele encaradão, né? Você vai ver, eu vou te pegar lá fora. Mas Jesus não. O meu Jesus é um olhar de amor.
A sensação que a gente tem é que tem jeito. Tem jeito. Vê aquele jovem rico, Jesus o amor. Vê a prostituta, Jesus o amor. Vê Paulo, cheio de conhecimento da Bíblia, cheio de conhecimento da palavra, mega mestre, matando os cristãos. Jesus podia rejeitar esse cara, matava ele, levava ele. Jesus cercou ele na estrada de Damasco. Ele caiu do cavalo. E a gente fala que caiu do cavalo, mas nem sei se era o cavalo, na verdade. Ele caiu, na verdade. Ficou 3 dias sem enxergar. Deus pegou esse cara que se levantava contra ele, fez dele uma das maiores autoridades que existe no Novo Testamento. Ninguém parece mais com Cristo do que Paulo, que era antes Saulo. Você acha que ele não pode fazer o mesmo do seu vizinho chato, desse pastor aqui, que às vezes te causa tanta raiva, que te futuca, te enjoa, né? Quando fala assim, vou orar, tal, e aí você fica demorando 1, 2, 3, não vem mais. Você diz, mas que pastor chato, que pastor enjoado. Mas ele pode fazer alguém de mim, como ele fez Paulo, ele pode fazer em você. Você é mais do que você pensa. Talvez você se sinta mais do que devia se sentir, porque tem dons, tem conhecimentos humanos, mas desce um pouquinho, baixa a bola, como falou hoje o nosso vice-presidente. Desce a bola um pouquinho, faz como Jeremias, desce a casa do oleiro. Jeremias, quando entrava na casa do oleiro, né, os estudiosos dizem que o barro dava por aqui, onde tem olaria é assim mesmo, muito barro. E quando Jesus passava ali, via as mãos do oleiro trabalhando, né, o vaso se perdeu, não ficou bom, ele desmanchou para fazer outro. Mas a primeira coisa que Jesus tratou, que Deus tratou, foi com quem? Foi com Jeremias. Você é barro, Jeremias. Você é barro na minha mão. Eu te modelo do jeito que eu quero, Jeremias. Você vai fazer o que eu quero. E esse mesmo Jeremias falou para Deus, Deus, eu já tentei sair da tua presença, me afastar de você, mas você foi mais forte do que eu. Ele fala isso várias vezes. Tem uma passagem que ele diz, tu me seduziste, você me venceu. Eu sou carta vencida na mão de Deus. Não adianta querer questionar Deus. Abacuque tentou, se ferrou. No final ele teve que adorar e dizer, sabe tudo. Meu querido, minha querida, não questione. Faça como Pedro, se lança. Faça como Abacuque, reconheça quem Deus é, de verdade. Mas uma coisa é certa, se você continuar pensando que os seus muitos erros, suas muitas fraquezas vão impedir a glória de Deus na tua vida, pode esquecer disso, porque você é aquilo que você pensa ser. Coloca na posição de vencedor. Eu sozinho não sou ninguém, eu não posso nada, mas com Cristo, eu sou a maioria. Não tem batalha que eu perca hoje, que no final eu vou perder a guerra. A Bíblia diz que Jeová é homem de guerra. Deus é guerreiro. Deus sabe estratégia como ninguém. Eu lembro do que no tempo de Gideão, tinha 33 mil soldados para ir à batalha, para lutar contra 150 mil, 200 mil pessoas. Aí talvez ele falasse, é muito pouco. Mas Deus falou, é muito. E no final ele teve que ir com 300. Você com Deus é a maioria crente. Não importa quantos. Eu quero fechar com aquele testemunho que eu já dei aqui. Eu estava muito triste com as muitas enfermidades que vieram no tempo que eu estava me consagrando, me dedicando, e sempre dizendo que eu sempre tive uma saúde de ferro. E de repente comecei a sentir dor no rim, aquela dor tremenda. Me preparei todinho para operar, estou lá na regulação da prefeitura de Maricá até hoje, esperando. E eu fiquei orando a Deus, não desisti de orar. E um dia desse eu estava andando na praia com a Maria Eugênia, eu falei para ela, estou entupido, não está querendo sair direito. Eu vou falar o lindo aqui, que eu acho horrível esse nome, mas já que eu estou aqui em cadeia pública, né, ou seja, em live, e eu fui assim num lugar, né, e não conseguia sair muita coisa, parecia um pouco de cistite, mas eu sabia que, cistite que fala, né, eu sabia que não era. E até o momento que eu cheguei em casa no dia seguinte, quando eu fui ao banheiro, de repente assim, começou a sair sangue, mas eu não sentia tanta dor. É um milagre de Deus. E eu consegui olhar no vaso, eu até fotografei, uma pedra assim, quase do tamanho de um grão de feijão, um pouquinho mais fino,
mas aquele tamanho mais ou menos. E depois foi imaginar aquilo passando no meu canal. Só um milagre. Porque a gente pensa, rasgou o cara todo por dentro. Mas na verdade, pouca dor eu senti. E depois eu fui sentindo algumas ardências. Estou esperando para ver o exame, para ver o que nós temos de pedra. Porque eu tinha tanta, que quando a pessoa fez o exame, falou, olha, você não deixou nada para ninguém. Eu pensei em desanimar, entristecer, mas eu lembrei, quando Paulo reclamava com Deus, ele falou para ele, a minha graça te basta. Crente, a graça de Deus te basta. A graça de Deus me basta. Eu vou morrer, quero eu, defendendo a causa desse Deus, pregando o Evangelho, amando aqueles que se levantam contra mim, os meus inimigos, os meus exatores, os meus devedores. Da mesma maneira, ainda que eu fique com uma raivinha, vontade de quebrar, de machucar, mas quando eu botar o joelho no chão, eu vou ter um sentimento aqui, mas aqui eu vou ter uma missão. Essa missão é abençoar, é ser benigno, é não visar meu próprio interesse, é não me ensoberbecer, é não ficar cheio de mimimi, sofrendinho, tudo machuca, tudo dói. Feche seus olhos. Deus está ministrando no seu coração nessa noite. O que pode me faltar, senão o amor? Tudo eu tenho. Você pensa uma coisa e Deus faz. Às vezes você não está vendo o milagre acontecer porque Ele faz nas pequenas coisas. Você entra o mês ganhando um pouquinho, você fala, tem mais conta para pagar do que eu tenho de dinheiro. E você vai passando o mês, quando você vê suas contas estão pagas, o dinheiro acabou, você passou uns apertos, mas o milagre aconteceu. E quem foi que fez isso senão Deus? Quantas vezes você chega num mercado, chega numa loja, já aconteceu muitas vezes comigo, passando um momento difícil na minha vida, e eu vejo lá um casaco, preciso de um casaco, está frio, e eu vejo lá o casaco, R$190. Estou dando um exemplo de hoje. Na verdade, que 190 é até um casaco barato. E quando chega na hora de eu passar no caixa, 55. Falei, ué, mas como pode? Está lá 190. Ah, não baixou o preço agora? Falei, mas como? Às vezes Deus faz só para te abençoar. Eu estava sentindo dor no meu rim, sentindo dor. E aí, pastor Ney, irmão da minha querida Marilene, que está sentada aqui, ele falou na igreja, olha, o pastor Itamar orou por mim aqui, eu fiquei curado. Eu tinha pedra no rim. Aí acendeu a chama no meu coração. Eu falei, ué, se Deus não usou para ele, por que não vai usar para mim? E falei, Deus não, peraí. E Deus fez. Meu querido, não tem nada que você não consiga. É só você bater a porta, se você bater a porta vai se abrir. Mas uma coisa é certa, você não vai conseguir nada se não tiver amor no seu coração, se você não se revestir de Deus, a palavra de Deus no teu coração, você precisa disso. É questão de vida ou morte, eu preciso ter amor no meu coração, eu preciso amar os meus inimigos, aqueles que se levantam, aqueles que me acusam, aqueles que falam contra mim, aqueles que me invejam, têm ciúme de mim. José tinha tudo para ficar com raiva dos seus irmãos. Eles tinham inveja dele, maltrataram ele, botaram ele para correr. Mas José entendeu uma coisa: se meus irmãos não fizessem isso e eu não tivesse ido para o Egito, eu não seria o segundo homem mais importante na face da terra. Eu não teria salvado a minha descendência. Não havia hoje povo de Israel. Se não fosse José, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, foi usado por Deus dessa maneira. Jó sofreu na mão dos seus amigos, mas o amor que estava no coração de Jó fez com que Deus falasse para ele: olha, você falou de mim com muita propriedade, mas os seus amigos não falaram o que é certo de mim. Vai lá e ora por eles. Imagina se Jó tivesse ficado magoadinho, sentidinho. Ah, não, Deus não vou não. Não tem isso, cara. Se Deus mandou, você faz. E a ordem de Deus é essa: ame. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame. Não se deixe levar por sentimento, por emoções. A palavra tem que estar no teu coração. E se você não conhece a palavra, se converte. Se você não tem explorado a palavra, se converte hoje. Sabe, aqui com uma decisão: eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso exercer o amor de Deus no meu coração, eu preciso colocar em prática isso. A bênção de Deus está em abençoar e não ser abençoado. A bênção de Deus está em querer fazer o bem e não esperar o bem das pessoas para mim. Muitos vão me maltratar, mas essa é semeadura. Eu vou semear o bem. Eu vou semear o bem. E quando eu colher, eu vou colher uma multidão de bênçãos de Deus. Assim é na vida de cada um. Pai Santo, visita o teu filho e a tua filha. Ministra cada coração. Eu não sei se tem alguém nessa noite que quer se revestir da palavra de Deus. Eu tenho essa noção de tudo que você falou, pastor. Mas eu preciso tirar do meu coração algumas mágoas, alguns sentimentos que são contrários à palavra. Eu preciso deixar a palavra entrar de uma vez. Eu tenho dificuldade para estudar a palavra, para ler. Eu estou bem, mas quando eu pego a palavra para ler, eu fico tonta, me dá sono. Eu preciso de libertação. Estamos na campanha Liberta Brasil, não tenha vergonha. A libertação não é só de demônio, não, às vezes é de mim mesmo.
O maior impedimento entre eu e Cristo sou eu. Porque a única pessoa que pode impedir a glória de Deus na minha vida é o meu comportamento, a minha atitude. E se tem alguém que nessa noite quer receber uma oração especial, seja lá qual for o motivo, mas que está ligado ao Liberta Brasil e receber o amor de Deus no seu coração, rapidamente você sai do seu lugar e vem aqui, que eu já vou estar entregando esse culto. Eu vou esperar que venha, porque as pessoas que